Vida e saúde. Muito bem, agora são 12:32, lembrando, às 23 horas tem reprise do Jornal da Vida e nós vamos bater um papo agora com o médico coloproctologista Dr. Cláudio Diocawa, que também é intervencionista do SAMU. Primeiramente, boa tarde, doutor, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, André, boa tarde, tia Meire, boa tarde, ouvintes. Gostaria de mandar um beijo para minha esposa Betânia, para minha filha do coração Helena, que está lá escutando a gente. Maravilha. É um grande prazer a gente estar aqui falando com vocês novamente. A esposa que vai ter muito tempo para conviver com o doutor, né? Nós estávamos falando aqui, o oriental vive muito, né, doutor? Vaso ruim não quebra, né? Então... Mas, doutor, primeiramente, para que o ouvinte entenda, a especialidade é coloproctologista. Em que área atua o coloproctologista? O coloproctologista é uma área que, infelizmente, o leigo, né, a população em geral, praticamente desconhece. Né? Mas é uma especialidade que envolve intestinos, né, intestino delgado, intestino grosso, área orificial, né, hemorroidas, ânus, essa questão toda. Né? Hemorroidas, para que o povo fala, né? Eu tô com hemorroidas. Hemorroidas todo mundo tem, né, doutor? Nós proctologistas até brincamos que hemorroida é igual Fusca, aquele carrinho, sabe? Você já viu um, passou perto de um, andou em um. Todo mundo tem. Infelizmente, assim, tem gente que tem sintomas, tem gente que realmente não vai ter. Né? Isso não guarda relação, inclusive, com o tamanho. Tem gente que tem hemorroida grande que não vai ter nada. Entendi. Tem gente que tem hemorroida pequena que é mais sintomático. Mas é um ônus que a gente paga, inclusive, pelo fator evolutivo, né? A gente brinca que macaco não tem hemorroida que anda de 4. O homem foi querendo andar em pé, como a hemorroida é uma varize, uma varize de membro inferior, com quase toda certeza, em alguma fase da vida nós vamos ter hemorroida sim. Entendi. Ô, doutor, Vamos explicar para o ouvinte o seguinte, então. O doutor, a especialidade dele, como foi dito, é no intestino grosso, delgado, o reto e o ânus. Isso. Então, quer dizer, se você que está ouvindo a programação quer mandar a sua dúvida pelo nosso WhatsApp, é 99169-1051. Hemorroidas é muito comum a gente ver que as pessoas têm um problema em hemorroidas. Nessa área de atuação que o senhor trabalha, nessa especialidade, melhor dizendo, quais são os outros problemas mais frequentes que as pessoas apresentam? Olha, os problemas mais frequentes que a gente tem são problemas de motilidade intestinal, constipação, diarreia, eventualmente alguns pacientes que queixam sangramento intestinal, e é importante frisar que nem sempre o sangramento vem de uma hemorroida. Certo. 90% das vezes pode ser, mas existem 10% que podem ser devido a um pólipo, até de um tumor mesmo, que é algo muito sério. Mas a maior parte é em relação a isso mesmo, né? Principalmente mulheres. Mulher tem um problema sério com o intestino, né? Isso é questão hormonal, alguns fatores também alimentares, é importante. Certo. O pólipo, doutor, o senhor acabou comentando aqui agora, a gente tem ouvido ultimamente falar muito do pólipo. Ele desencadeia-se por quê? É uma questão genética, é uma questão de comportamento, de alimentação? Existe algum fator mais predominante para o desenvolvimento dos pólipos? Na realidade, o fato da gente ouvir falar muito em pólipo hoje é um fator muito benéfico, porque na realidade criou-se um protocolo hoje de rastreamento desses pólipos com colonoscopias, coisa que até pouco tempo atrás não era tão, vamos dizer, massificado, né? O pólipo, na realidade, tem um comportamento individual, né, digamos assim. Tem pessoas que têm tendência a formar esses pólipos, tem pessoas que não têm. E pólipos, tem que ser bem frisado que pólipos, existem diferentes tipos de pólipos. A gente tem desde pólipos que não vão ter nenhum problema, né, como temos pólipos que vão evoluir para um tumor ou já são até tumores. Para a gente diferenciar isso de um de outro, até porque os sintomas não são muito precoces, aí é a necessidade de fazer colonoscopias de prevenção de maneira mais regrada. Certo. Como dizem que o homem precisa fazer o exame de toque após tal idade, tanto o homem quanto a mulher precisa fazer a colonoscopia. Então, como é que funciona isso? Qual que é a periodicidade? Quando deve começar? Como é que é? Isso, o protocolo hoje que é advindo aqui no Brasil, a gente baseia isso no protocolo que é feito pelo Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA. Hoje fala-se o seguinte: independente de um homem e mulher, ou história pregressa, a partir de 50 anos, obrigatoriamente faça a primeira colonoscopia. Certo. Não dando nada, faz isso de 5 em 5 anos. Para aqueles pacientes que têm algum parente de primeira linhagem, pai, mãe, irmãos, avós, que tem algum tipo, ou já tiveram algum tipo de tumor de tubo gastrointestinal, pode ser da boca até um ânus, estômago, fígado, pâncreas, para cada membro dessa família diminui em 5 anos a indicação da primeira colonoscopia. Então, por exemplo, se o fulano de tal tem 2 parentes, um irmão e um pai que teve problema de tumor, essa primeira colonoscopia daria ser feita em torno dos 40 anos. Entendi.
E eventualmente dos 40 anos para frente é importante que você faça um exame que chama-se pesquisa de sangue oculto nas fezes. Que às vezes a gente não consegue ver sangramento nas fezes a olho nu, você vai ver só no laboratório. Deu positivo, é colonoscopia também. Entendi. Doutor, vai chegando pergunta aqui, tem uma pessoa que não quis se identificar. Ela pede, olha, pergunte ao médico que eu tenho 46 anos e desde os 15 anos sofro com diarreia crônica. Sou diabética e todos os exames de intestino que fiz deu normal, mas sempre que alimento tenho diarreia. Até começa a ter enrijecimento na nuca e tontura. Será que isso nunca vai parar? O senhor tem como ajudá-la? Lembrando aos ouvintes que aqui não está sendo feita nenhuma consulta, apenas tirando dúvidas, dando orientação. Você que tiver com algum problema e acender uma luzinha aí, nós vamos no final dar os contatos para que você procure especialista. Mas no caso dessa ouvinte, doutor, o que pode ser? Olha, o paciente diabético, ele tem dois fatores que são mais comuns de desencadear diarreia. A própria medicação. Existem pacientes que fazem uso de hipoglicemiantes orais, né? E a própria medicação faz com que o intestino fique um pouco mais solto. Infelizmente, às vezes não tem jeito de a gente mudar essa medicação. Outra questão também, a própria diabetes provoca alterações de motilidade intestinal, ou seja, no movimento do intestino. Você fazendo exame, mesmo a colonoscopia, você não vai ver nenhuma alteração anatômica. Seria interessante procurar um profissional da área justamente para avaliar essa questão, porque se for realmente um problema de motilidade desencadeada pelo diabetes, existem medicações, alguns cuidados que a gente pode tomar e ter uma qualidade de vida muito boa. Entendi. Sem essa diarreia, sem esses incômodos todos que ela está passando. Olha para o senhor ver como as coisas vão evoluindo e vão não mudando, mas as informações vão chegando com mais claridade para as pessoas. Antigamente falava-se do diabético, ele tinha que tomar cuidado com o pé. Não podia machucar o pé. Aí de um tempo para cá já começaram a falar do pé e da visão. Agora o senhor já relatou que o diabético tem que ter também um cuidado especial com o intestino, essas coisas todas, né, doutor? Então a informação, principalmente o papel da Rádio Vida aqui também, é muito importante nesse sentido. Nós estamos com o coloproctologista e ele está relatando aqui problemas que podem ser desencadeados pela diabetes na especialidade dele. Sim. Né? Eu falo sempre o seguinte: existem duas doenças que são muito traiçoeiras, a hipertensão e a diabetes. São duas doenças que você não tem sintomas precoces, né, assim, mas que como toda doença, elas são doenças de cunho geral. Entendi. Então você tem alterações que podem ter alterações capilares, alterações hematológicas de pele, alterações de pele vascular, alterações intestinais, alterações de vários montas, se não estiver sendo bem controlado. Daí a necessidade de você fazer um controle muito rigoroso em cima disso, porque senão, dá um exemplo, a pessoa tem um diabetes e não está controlando, até o dia que ela infarta. Tem um problema cardiovascular provocado por uma alteração diabética, né? Uma coisa, o senhor me corrija se eu estiver errado, porque eu sou leigo. O intestino, ele tem ali presente muita bactéria, muitas coisas que demandam um cuidado muito especial na procura da especialidade do coloproctologista, porque dali pode desencadear doenças para o corpo inteiro, né, doutor? Sim, a gente tem uma coisa que chama-se translocação bacteriana. Às vezes a bactéria que está lá no intestino, ela estando no sítio dela, ou seja, no intestino, não vai ter problema nenhum. Sim. Problema às vezes para algumas questões de cunho patológico, né, traumas, cirurgias, alterações, outras doenças várias, essas bactérias podem migrar para outro lado do organismo, e aí sim ela não ter como para combater naquele local, ela desenvolver, inclusive com septicemia, sabe? Que é o que dizem que o presidente Bolsonaro nasceu de novo, né? Sim, ele teve aqueles quadros todos, né? Teve uma translocação bacteriana a princípio, mas graças a Deus não teve maior repercussão. Mas assim, essa questão de bactérias, o pessoal fala muito da flora bacteriana no intestino. A flora, ela é muito importante, sim, desde que esteja equilibrada. Entendi. Né? Tanto para menos ou comprar mais, esse equilíbrio é um equilíbrio muito fino, um ajuste muito fino. Se você não tiver esse equilíbrio de maneira adequada, a patologia pode ser advida aí. As pessoas, igual o senhor falou aqui no começo, nós vamos fazer o seguinte: agora são 12:40, nós vamos cair para um bloco rapidinho. Tem duas dúvidas aqui que eu acho interessante a gente tocar no assunto, e a gente volta daqui a pouquinho, continuando aqui com o Dr. Cláudio Jundiokawa. Jornal da Vida. Voltamos a apresentar Jornal da Vida. Agora são 12:47, a gente continua aqui no bate-papo com o Dr. Cláudio Diundi mesmo.
De onde? Já fizeram muita piada, né? De onde você vem, de onde é que você tá falando. Doutor Cláudio de Okawa, médico coloproctologista e intervencionista do SAMU. Doutor, chegou para nós aqui uma ouvinte, diz que teve 2 casos de câncer na família e gostaria de saber se tem que fazer o exame para saber se pode desenvolver a doença. Ô André, se essa pessoa, a familiar dela teve um tumor de tubo gastrointestinal, como eu falei, as 2, dependendo da idade dela, seria ideal ela fazer o exame sim. Como o senhor falou agora há pouco, né? A partir dos 50 anos, todo mundo. Dependendo do caso dela, se os 2 familiares dela tiveram algum quadro de tumor de tubo gastrointestinal, tubo digestivo, o ideal é que se ela tiver mais de 40 anos que faça esse exame, sabe? Tá certo. Aqui, doutor, não é da sua área a pergunta, mas eu tenho certeza que, por ser médico, o senhor pode dar orientação. Pergunte os índices ou nível de PSA, a partir de que idade temos que realizar o exame do PSA. PSA, para que o povo saiba, é o índice que verifica problemas na próstata, né? É, o antígeno prostático específico. Hoje o protocolo fala o seguinte: acima dos 45 anos é bom que faça esse exame. Lembrando sempre o seguinte: o exame isolado não é fidedigno. Você pode ter pacientes que têm um PSA normal e já tem alteração na próstata, como pode ter o contrário. Você pode ter pacientes que têm um PSA alterado e não tem nada na próstata. Então a gente sempre conjuga os 2 exames juntos, sabe? Não dá para fazer só o de sangue? Não adianta se fugir não, André. Doutor, agora vamos sair um pouquinho da especialidade, vamos falar do SAMU. Sim. É um assunto muito interessante, nós estávamos conversando aqui há pouco, hoje inclusive dia do motorista, a gente pediu no editorial a calma, a paciência, o respeito às leis, em que o senhor estava comentando que esse acidente que a tia Meire deu aqui agora há pouco a notícia de que uma pessoa faleceu, o senhor chegou a atender essa ocorrência essa noite, Sim. né? É muito triste, André, pelo seguinte: você estava comentando o editorial, um editorial muito interessante, muito importante. Aqui no Brasil a gente tem uma guerra do Vietnã ao ano em óbitos, que se perdeu em 7 anos na guerra do Vietnã em vidas, a gente perde por ano. Então a gente tem uma guerra aqui no Brasil em relação a trânsito. Infelizmente essa guerra passou para as estradas, certo, né? E a gente vê o seguinte: a pessoa, como você falou, ela vai para a estrada, né, disputar, ver quem é mais rápido, quem chega primeiro. Não é esse o objetivo. O pessoal reclama muito: a estrada precisa melhorar. Hoje a gente sabe que as estatísticas mostram que quanto melhor a estrada, maior índice de acidente, maior nível de acidente a gente tem em retas em dia claro. E uma coisa que é muito complicada aqui na nossa região é essa questão de animais na pista. Certo. Eu mesmo há 2 anos atrás fui vítima de um cavalo, né? Brincando aqui, um filho de uma égua que estava na minha frente. Acabei atropelando, com sorte que meu carro é grande e não tive maior problema. Que não, infelizmente não foi o caso desse ontem. Era uma vaca escura, né? Uma vaca preta na estrada à noite. Infelizmente a família não teve como desviar. Um trauma grave, uma senhora foi a óbito, o motorista estava bem grave, uma senhora também estava grave, tinha criança, uma criança acho que uns 6, 7 anos, uma criança de colo. Mas essa questão de animais na pista, para essa região, essa BR mesmo 46, tem muito animal ali. E agora com essa seca a gente repara que o animal ele começa a querer procurar pasto, rompe cerca mesmo, vai para a beirada da estrada. E depois do acidente o dono nunca aparece? O dono nunca aparece, né? E é difícil localizar esses donos, né? Então é uma coisa complicada. A gente tem visto aqui na região muito acidente. Atualmente o índice de acidente graves aqui na região tá aumentando demais, né? Então é complicado. A gente aproveitar hoje, que é o dia de São Cristóvão, não adianta a gente rezar se a gente não fizer por onde. Justamente. Né? Então vamos rezar, mas faça por onde a gente não tem esses riscos de acidente. Falávamos aqui também que o senhor atua no aéreo, né, do SAMU, né? E o senhor fez a especialização, curso de atendimento em colapsos, né, estruturas colapsadas. Isso. O senhor falou que é um curso tranquilinho, né, doutor? É um curso tranquilo, em 5 dias de curso, 6 dias, emagreci 7,5 kg e dormi 1h30. Eu preciso fazer um mês desse curso para entrar em forma. Curso estilo tropa de elite. E o senhor esteve em Brumadinho. Sim. Saiu de Varginha, né? E Sim. foi a Brumadinho. E a gente estava conversando aqui, o cenário de Brumadinho, né? A hora que quem viu pela TV não tem noção, doutor. Olha, eu particularmente já comentei com você, né? Eu tenho praticamente 30 anos já de atuação em urgência e emergência. Eu confesso para todos que eu voltei de lá, minha esposa sabe disso. Ficamos uns bons 15 a 30 dias com moral baixo, sabe? Porque você chega no local, a gente não tem como quantificar. Você chega lá, é uma língua de lama de 20 km de extensão por 10 km de largura, onde a gente que é treinado para salvar a vida, você chega, você fica impotente, só via chegar a corpos e segmentos de corpos, né? Sei.
No dia da ruptura, a gente estava de plantão, veio a mensagem pra gente que a previsão no local era de 600 vítimas, então nós já saímos já desabalados para lá. Mas todo lugar tem o seu anjo, né? A gente estava lá, eu e o enfermeiro meio cabisbaixo, chegou uma senhora, encostou a mão nele e falou: doutor, pensa uma coisa, se vocês não estão salvando ninguém, pelo menos vocês estão dando resposta para as famílias, trazendo esses corpos para cá. Sim. E é a missão que o bombeiro hoje assumiu. Nós assumimos, né? Que a gente trabalha junto com o bombeiro, nós assumimos essa missão de não sair de lá enquanto não tirar todo mundo. Nossa contagem atual, temos 21 ainda desaparecidos. Certo. Acredito que logo nós vamos conseguir zerar isso, sendo que nas últimas 2 semanas conseguimos achar corpos praticamente intactos, né? Assim, em termos íntegros. Mas estão sendo feitas escavações a 12, 15 metros de profundidade na lama para poder achar esses corpos. Para que o ouvinte entenda, o médico em Brumadinho já sabia, o senhor foi para lá 4, 5 dias depois, já sabia-se que não era extremamente difícil, né, encontrar sobreviventes. O médico, então, o bombeiro vai lá, ele escava, ele procura, ele vasculha a lama para achar os corpos ou o que tiver ali. O médico, ele atua onde, então? Ele atende quem nesse tipo de desastre, onde não há mais a possibilidade de sobrevivência? Nós fomos para lá, assim, o próprio curso que é o BREC, né, que é esse busca e resgate estruturalapsado, ele fala que nas primeiras 48 horas são fundamentais para você ter chance de achar alguém com vida. Nós extrapolamos isso, e mesmo nas primeiras 48 horas lá era complicado, porque como a lama é amorfa, você não consegue criar espaços vitais para manter esse pessoal. Certo. É como você imagina, como se estivesse debaixo de um prédio encher de água, não consegue sair. Nossa função lá é o que a gente falava de prontidão de APH, ou seja, a gente ficava lá por conta de se tivesse algum acidente ou alguns bombeiros se acidentassem, passassem mal, a gente fosse lá resgatá-los, e mesmo as pessoas que estavam da comunidade do Córrego do Feijão, que estavam isoladas, se alguém passasse mal, tivesse um infarto no outro, para retirá-las de lá. O período que nós tínhamos lá, tirar alguns bombeiros realmente passaram mal, né? E o bombeiro realmente, vocês veem que eles trabalhavam no limite, né? O cara vai para a linha de frente, trabalha, a gente progredir 50 metros, gastar as 4h30 arrastando na lama. É uma situação crítica. Então a gente via na TV os bombeiros, que é uma das profissões mais invejadas por todos, trabalhando ali, se doando, se arriscando. E por trás também, nos bastidores, tinha também o suporte para esses que estavam ali trabalhando. No caso, os médicos que ali estavam desempenhando seu trabalho, atendendo aos bombeiros e creio também aos familiares das vítimas, que precisavam todo de um suporte, né, doutor? Doutor, faltam 5 minutos para 1h. Infelizmente, o tempo no rádio ele é um pouco curto. Parece curto, mas conseguimos passar muita informação para os ouvintes. Espero poder contar com o senhor novamente aqui, para a gente bater mais um papo, falar mais da sua especialidade, falar também do trabalho de intervencionista. O senhor acabou aí passando uma mensagem de extrema importância nesse dia do motorista. Então nós só temos a agradecer, e a Vida FM sempre de portas abertas para o senhor. Eu que agradeço a tia Meire, André, né, a oportunidade de estar aqui, e faço de novo recado, né? Vamos tomar cuidado nas estradas, né? Vamos rezar, mas vamos fazer por onde, né? A gente brinca que até 80 quilômetros, né? O anjo tá do seu lado te acompanhando. Tá do seu lado, e depois de 80 quilômetros ele tá nos esperando, porque com certeza nós vamos chegar perto dele lá em cima. Então, para que isso aconteça, vamos tornar as estradas um campo de paz e não de guerra hoje. Tá certo. Doutor, muito obrigado. Este foi o médico coloproctologista, doutor Cláudio Diundiokawa, também intervencionista do SAMU. Agora a gente vai vir direto com o quadro Boca no Trombone, 12h56, tia Meire.